tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 5 passos para ter um atendimento de qualidade. E esses 5 passos são: acolher, identificar, solucionar, ofertar e finalizar. Ou concluir. Depende muito aí da interpretação de cada um. Vamos lá. O primeiro passo é acolher, né? Você tem que acolher o cliente. Como é que você vai acolher o cliente? A partir do momento que aquele cliente chega até você, você acolhe ele sendo simpático, sendo educado, dando um bom dia, boa tarde, boa noite, perguntando se está tudo bem. Se você trabalha em algum lugar que a pessoa tem que fornecer dados, identidade, alguma coisa assim, você também acolhe esse cliente quando você passa a chamá-lo pelo nome. Cria uma identidade ali com o cliente, cria um vínculo com o cliente. E quando você atende a pessoa chamando pelo nome, ela se sente conhecida por você. Então, quando ela se sente conhecida por você, ela também se sente acolhida. Então, você acolher o cliente nada mais é do que você atendê-lo bem e você recepcioná-lo bem. O segundo passo, gente, é identificar. Você vai identificar não só o cliente, mas você vai identificar a demanda dele. Como é que você faz para identificar o que o cliente precisa, o que o cliente foi fazer ali? Você vai ouvir. Simplesmente ouvir o que o cliente tem para falar. Tudo bem? Como posso te ajudar? O que o senhor precisa hoje? Então é assim que você identifica a demanda do cliente, você sendo receptivo, você sendo aberto e você parando para ouvir o cliente tem a dizer. Porque às vezes a pessoa mal presta atenção no que o cliente vai fazer ali. Depois quer vender, quer ofertar e quer fechar a venda. Não vai ofertar e não vai fechar a venda. Se você não parar para escutar o cliente, você não vai conseguir ofertar e você não vai conseguir fechar a venda. Então, o identificar é você parar para ouvir o que o cliente quer e identificar a demanda dele, identificar o problema dele. E também, gente, identificar a necessidade dele, porque isso é importante quando você chegar no próximo passo. Então, você tem que saber identificar bem o cliente. O terceiro passo é solucionar, né? Porque você tem que solucionar a demanda daquele cliente. O que o cliente que foi fazer ali, o que o cliente precisa fazer ali. Às vezes, o problema do cliente é, sei lá, pagar um boleto. Às vezes é trocar uma senha. Às vezes é trocar um produto. Às vezes é pagar compras. Essa é a demanda do cliente. Então, quando você paga a conta do cliente, quando você paga o boleto, quando você troca o produto, quando você entrega um cartão, quando você altera uma senha, você pega um documento, você está solucionando a demanda daquele cliente. Então, o terceiro passo é esse: solucionar a demanda daquele cliente. O quarto passo, né, é o que todo vendedor quer fazer quando entra um cliente na loja. Quando um cliente chega até ele, que é ofertar, né? O real motivo de se ter o vendedor da loja. É ofertar o produto para o cliente. E essa parte de ofertar, gente, ela só vai conseguir ser positiva se você fizer as 3 etapas anteriores muito bem. Porque às vezes, se você não fizer a primeira etapa, que é acolher bem, se você não fazer a primeira etapa bem, você não vai conseguir nem fazer o restante. Já tá tudo avacalhado, sua vida tá perdida, a pessoa ali, aquela oportunidade está perdida para você. Então, por isso que é muito importante fazer as 3 anteriores muito bem, para quando você chegar no quarto passo, que é ofertar, a pessoa está aberta a escutar uma proposta, a pessoa está aberta, está receptiva, né, a você fazer aquela proposta e você tentar efetuar uma venda. Porque se a pessoa não estiver bem, você não vai conseguir nem abrir um A, porque o cara já sabe que você está aí para vender. Gente, falar até abrindo essa abertura aparente.
Hoje em dia, o cliente de hoje, do século XXI, não é mais aquele cliente bobo que acha que você está ali só para ajudar ele. Não é. Ele está ali e sabe que você está ali para vender, que você tem meta, que você tem que vender. E que se você está oferecendo, que se você está insistindo, é porque você tem uma meta para fazer, uma meta para cumprir. Então o cliente sabe disso. Por isso que é muito importante você fazer os 3 passos anteriores muito bem, para quando chegar na parte da oferta, você ter abertura para fazer essa proposta para o cliente. Tem 5º e último passo, que é o finalizar ou concluir o atendimento, né? Esse finalizar e concluir, ele pode ser finalizar a venda, né? Você ofertou e você conseguiu vender. Então você vai finalizar a venda, vai passar todas as informações para o cliente, vai perguntar se ele precisa de mais alguma coisa, o que você pode ajudar mais a ele e finalizar aquele atendimento também. E o finalizar, gente, nada mais é do que se botar à disposição do cliente, caso ele precise de uma outra coisa, você deixar, né, bem claro, deixar o seu nome com ele, você deixar claro que se ele precisar de alguma coisa, que ele pode voltar lá para poder, né, falar com você, você tentar resolver de novo qualquer outra demanda dele. E isso você vai acabar fidelizando ele e ele vai acabar, né, achando, achei o meu vendedor da vida. Na primeira tentativa, gente, pode ser que seja assim, né? É difícil. A Ana Paula falou lá, parecia ser tão fácil. É fácil. Mas às vezes, quando você vai seguir um roteiro, você pode ficar nervoso e você se embolar e não conseguir fazer nada. Isso daí é super normal, mas não desistam na primeira tentativa. Continue tentando. Porque quanto mais você tentar, mais isso vai ser habitual, vai ser normal para você e aquilo ali vai ficar gravado que daqui a pouco você está fazendo naturalmente. Então, assim, treina. Tem que tirar, tem que pensar um pouquinho fora da caixa e saber que hoje o atendimento do século XXI ele tem que ser humanizado. Não dá para ser mais robô, não dá para ser frio mais hoje em dia no atendimento, porque os clientes estão cada vez mais exigentes. E como eu falei em outro vídeo, as pessoas estão migrando muito para o comércio virtual. Ali ele não vai ser atendido mal, ele não vai ser mal compreendido, ele sabe o que ele quer, então ele não vai precisar ter que ficar explicando para ninguém. Então, quando vocês não têm paciência para ouvir o que a pessoa tem a dizer, isso você pode jogar esse cliente cada vez mais para o comércio digital, que aí é um fato, tá aí, todo mundo sabe, os valores são diferenciados e qual vai ser o seu diferencial para a internet, porque a gente sabe que às vezes batalhar com preço a gente perde do preço da loja para preço da internet. Então a gente tem que ter um diferencial. Qual é o seu diferencial? O seu atendimento humanizado. Porque não é da sua alçada resolver o problema, deixe isso claro para o cliente. Senhor, não consigo resolver, mas eu vou falar com o gerente para ver se a gente, né? Isso muda a concepção do cliente, porque o problema do cliente é seu problema também. Então você tem que se pôr no problema do cliente. Então você fala com ele, eu vou ver com o gerente se a gente consegue resolver esse problema para o senhor hoje. Isso faz parte de um dos passos que é solucionar o problema do cliente, porque é assim que você soluciona, é você se colocando à disposição para resolver, você mostrando para ele que você está disposto a resolver aquilo e você mostrando também que o problema dele é seu problema. Então, como eu falei lá no Instagram, que agora a gente tem um Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, o nome do Instagram, para vocês seguirem lá também, porque lá eu posto muitas dicas diárias, posto os assuntos que vai rolar na semana, então tudo lá, centralizado tudo lá, tá? E como eu falei lá que os 5 passos, eles estão interligados, não tem como você fazer um bem e não fazer o outro. É até engraçado, gente, porque agora entrando na parte de processos, dá para fazer um fluxograma desses 5 passos de atendimento de qualidade, porque é muito engraçado. Se você não acolhe bem o cliente, você não vai conseguir identificar o problema dele, porque ele vai ficar estressadíssimo. Que às vezes ele vai ficar estressado porque ele não foi bem atendido por você, então ele não vai conseguir falar o que ele quer e você não vai conseguir identificar, você não vai conseguir resolver o problema dele, porque certamente se ele se estressar, você vai se estressar também, porque tem gente assim que não é maduro o suficiente para ver o cliente estressado e continuar
Na finesse. Tem que continuar na finesse, gente. O cliente está estressado, não dá para se estressar junto, porque quando ele vai virar uma bola de neve, vai ficar tudo pior. Então, assim, se você não acolheu bem ele, às vezes você não acolhe bem, que é o primeiro passo. Você vai conseguir identificar, vai conseguir solucionar. Ponto. Quando chegar na parte de ofertar, você não vai conseguir ofertar, porque o cara não quer ouvir nenhuma oferta sua. Porque você pode até ter solucionado o problema dele, mas você não acolheu ele bem. Porque ele vai falar pra você assim, resolvi meu problema, mas não faz mais do que a obrigação dele, porque está sendo pago para isso. Isso acontece demais. Então, se não acolher bem, não consegue ofertar. E na hora de finalizar, não vai finalizar bem também. O cara não vai ficar satisfeito. E outra coisa, se você não conseguir também solucionar o problema do cliente, não por falta, gente, às vezes você não consegue solucionar, como eu falei antes, porque não é da sua alçada. Mas também tem aquela parte que você não consegue solucionar simplesmente porque você não está afim. Não pode, gente. Não tem que falar que não tá afim de solucionar o problema do cara e não fazer, não tô afim. Vai dar muito trabalho. Não dá. E isso não faz parte do nosso atendimento de qualidade, nosso atendimento humanizado. Não pode. Então é isso, gente. Esses são os 5 passos para um atendimento de qualidade com excelência. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Segue a gente no Instagram, comenta, compartilha, joga no grupo, mostra para seus colegas aí, galera. Aí, cabeçada, vamos colocar a padronização no atendimento de qualidade. Gestor, bota aí para geral ver. Bota a padronização na sua equipe. Vendas de fim de ano chegando. Já vamos começar a mudar o atendimento para atendimento de qualidade. Vai ter vídeo agora em novembro falando sobre as vendas do Natal, que é muito importante, gente. Então, bota em prática para vocês chegarem já no Natal, vocês estarem afiados. E vambora botar isso aí para rolar. A engrenagem gira, a gente não pode parar, tá bom? Beijo para vocês e fiquem com Deus.